Bora mergulhar de cabeça em um dos livros mais, bem, enigmáticos e visualmente impactantes da Bíblia, o livro de Ezequiel. Esse profeta ficou famoso por umas visões super estranhas, misteriosas mesmo, que, olha, fascinam e deixam as pessoas curiosas há séculos. E é exatamente aí que a gente vai entrar. Muita gente já ouviu falar, né, daquelas imagens famosas de Ezequiel. As rodas dentro de rodas, as criaturas com quatro faces. Mas afinal de contas, o que elas realmente significam? Para decifrar essas visões, a gente precisa entender o homem, a época dele e a crise devastadora que o povo dele estava enfrentando. Ok, vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai nos levar desde as visões mais bizarras de Ezequiel até o contexto histórico super conturbado da época. A gente vai conhecer o próprio Ezequiel, decodificar os símbolos das profecias e, no final, chegar a uma questão moral muito poderosa que ecoa até hoje. Vamos começar com a parte que torna Ezequiel tão inesquecível. A primeira visão dele é uma coisa, nossa, totalmente cinematográfica. Parece até cena de ficção científica, daquelas bem épicas. Tenta imaginar a cena. Uma nuvem de tempestade gigantesca vindo lá do norte, com um brilho metálico pulsando no meio. E dela saem quatro seres vivos, cada um com quatro rostos diferentes. De homem, leão, boi e águia. O barulho das asas deles era como de uma cachoeira enorme. E aí, a imagem mais famosa de todas. Do lado deles, umas rodas gigantes cheias de olhos, que se moviam para qualquer lado sem precisar virar. É uma imagem muito forte e, sinceramente, de tirar o fôlego. Agora, para a gente conseguir entender o que tudo isso significa, precisamos dar um passo atrás. As visões de Ezequiel não surgiram do nada, não. Elas foram uma resposta direta a uma das maiores catástrofes da história de Israel. A nação de Judá estava sendo assim sistematicamente desmontada pelo gigantesco Império Babilônico. O exílio aconteceu em três ondas terríveis. Primeiro, levaram a elite, incluindo o profeta Daniel. Depois, em 597 a.C., uma segunda leva tirou de lá 10.000 cidadãos importantes. E no meio deles estava o Ezequiel. A crise chegou no auge com a destruição completa de Jerusalém, em 586 a.C. O que eu acho muito fascinante nesse quadro é ver como Ezequiel se encaixa com os outros profetas famosos da época. Enquanto Jeremias falava para o pessoal que ficou em Jerusalém e o Daniel atuava lá na corte da Babilônia, a missão do Ezequiel era específica: falar com seus companheiros de exílio, um povo que tinha perdido absolutamente tudo. Então, quem era o homem por trás dessas visões tão extraordinárias? Conhecer um pouco de Ezequiel é fundamental para a gente captar a profundidade da mensagem dele. Ele tinha só 25 anos quando foi arrancado da casa dele. Pensem nisso por um momento. Um rapaz jovem, que fazia parte da elite intelectual e social, de repente se torna um prisioneiro de guerra numa terra estranha, junto com outras 10.000 pessoas do seu povo. E aqui vem o pulo do gato. Ezequiel era um sacerdote. Toda a identidade dele, o treinamento, a vocação, tudo girava em torno do templo em Jerusalém. Mas agora, ele era um sacerdote sem templo, separado do lugar que definia a vida e a fé dele. Essa crise pessoal moldou, e muito, cada palavra da sua mensagem. Com esse contexto todo em mente, a gente pode finalmente voltar para aquela visão inicial e começar a decifrar o código. Não é só uma fantasia maluca, é uma teologia superpoderosa em forma de imagens. Aquele trono com rodas foi uma mensagem de conforto radical para os exilados. Eles achavam que Deus tinha ficado para trás em Jerusalém, preso no templo. E aí o Ezequiel chega e diz: não, a presença de Deus é móvel, é soberana e está aqui com a gente, mesmo na Babilônia. Deus não abandonou eles. E os outros símbolos se encaixam que nem uma luva. As rodas cheias de olhos é a onisciência de Deus, a ideia de que ele vê tudo, nada fica escondido. E a tal nuvem de tempestade vindo do norte, isso foi uma sacada genial, porque ligava a visão à realidade geopolítica deles. O exército da Babilônia sempre atacava Israel pelo norte. A visão conecta o espiritual e o mundo real de um jeito impressionante. E o Ezequiel não ficava só no discurso, ele atuava. Para mostrar o destino de Jerusalém, ele raspou a cabeça e a barba, um ato super chocante na época. Aí ele queimou um terço do cabelo, simbolizando a morte por fome durante o cerco, bateu no outro terço com uma espada, representando a morte na guerra, e espalhou que sobrou ao vento, o símbolo do exílio. Ele se tornou a própria mensagem, ao vivo. A narrativa de Ezequiel vai se construindo para chegar num clímax. Um clímax trágico e bem comovente.
Uma das visões mais pesadas dele é a da presença de Deus, que eles chamavam de glória, deixando o templo. Mas reparem no jeito que isso acontece. Não é uma saída repentina. A presença de Deus vai se movendo devagar, em etapas. Da arca para a entrada do templo, depois para o portão leste e finalmente para o Monte das Oliveiras, de onde ela parte. A imagem que fica é de uma partida relutante, dolorosa, como se Deus estivesse esperando, dando uma última chance para o povo se arrepender antes que fosse tarde demais. E isso nos leva à conclusão poderosa dessa primeira parte do livro. Uma conclusão que vai muito além da história antiga e fala diretamente para qualquer sociedade que esteja em crise. Essa é uma das passagens mais devastadoras da Bíblia. Basicamente, Deus declara que o destino de Jerusalém foi selado não só pelos pecados cometidos, mas pela ausência de alguém com coragem moral para se levantar. A cidade poderia ter sido poupada se apenas uma pessoa tivesse se colocado na brecha, o ponto fraco nas defesas morais da nação, e lutado por justiça e arrependimento. Mas ninguém foi encontrado. E isso nos deixa com uma pergunta para a gente refletir. O que significa, hoje em dia, se pôr na brecha? O que significa ter a coragem moral de se levantar contra a injustiça ou a decadência, não por benefício próprio, mas pelo bem de toda a comunidade? A mensagem de Ezequiel sugere que o destino de uma sociedade inteira pode depender da resposta a essa pergunta.